Eu sou o Bispo Carlos Eduardo, pastor da Igreja Batista Shalom em Colônia do Piauí, e nós estamos no podcast Colônia para Cristo, com o grande privilégio de entrevistar o Dr. Fábio Martins. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui no seu podcast. Agradeço o convite, né? É uma honra participar. Obrigado pelo convite aí. Estamos aqui para ter essa conversa boa aí com você. Todos os anos, o podcast Colônia para Cristo, ele procura extrair o, o que é possível da vida dos nossos parceiros do Colônia para Cristo, na intenção de possibilitar à colônia conhecer os nossos parceiros e compreenderem que por trás de um título existe um ser humano com uma história, com motivações e, partindo desse pressuposto, queremos conhecer quem é Fábio Martins. Isso aí. Eu sou um cara tranquilo, né? Sossegado, da paz, né? Gosto de estar com a família, gosto de estar com os amigos, gosto de contar e ouvir histórias, né? Gosto muito de trabalhar, né? Gosto desse contato, dessa relação com as pessoas, né? Gosto de ter muitos amigos, né? Gosto de estar perto dos meus amigos, de pessoas que eu gosto de verdade, pessoas que gostam de mim de verdade, né? Eu me considero um cara gente boa, né? Pode-se dizer. Me fale um pouco sobre a sua origem. A minha origem, a família do meu pai é aqui de Colônia do Piauí, né? Lá do Puçás. A família da minha mãe é de Santa Cruz, do Piauí, né? Ele teve que sair daqui muito jovem para trabalhar, né? Ganhar a vida fora. Conheceu a minha mãe em Santa Cruz do Piauí, se casaram, né, lá. E aí fizeram a vida lá, né? Iniciaram esse casamento lá, tiveram os filhos, né? E a nossa primeira infância foi em Santa Cruz do Piauí. Depois tivemos que nos mudar para Oeiras, né? E aí passamos o resto da infância lá em Oeiras, até mudar para Teresina para estudar, né? Mas a nossa família, né? Meu pai aqui, a origem aqui de Colônia do Piauí, lá do Puçás, e a minha mãe de Santa Cruz do Piauí. Me fale um pouquinho sobre a sua família do Puxado. Ainda tem contato? Como é que é o relacionamento? A nossa família lá do Puçás, a gente tem uma ligação muito forte, né? Apesar de ter tido que sair para morar fora, a gente nunca perdeu esse contato, né? A gente sempre passou por lá, passou a infância lá, né? Sempre que podia, a gente estava aqui próximo dos nossos avós, nossos tios, né? Nossos amigos. E o nosso vínculo sempre foi muito forte, né? Sempre que podia, a gente estava presente. E era muito bom, trazia muitos momentos felizes, né? A nossa família aqui no Puçás, né? Às vezes a gente ia para Santa Cruz também, a família da minha mãe de lá. E mas a nossa família que eu tive mais presente no início, né, na minha infância, foi mais ligada que a família do meu pai, aqui no Puçás, né? Era muito Sim. bom. Nos bastidores, me falaste da, da origem da sua família na perspectiva política. Inclusive, tem aí um sangue nobre, né? Fala para mim, fala um pouquinho, deixa o pessoal de Colônia conhecer essa parte da história. A gente estava conversando sobre o Visconde da Parnaíba, Isso né? mesmo. Que foi governador do Piauí, né? Aqui, morou em Oeiras, e ele faz parte, ele é o nosso ancestral, né? Depois dele, 5 gerações seguintes, né, vieram os descendentes dele, que é a gente, né? A minha Sim. mãe, depois a gente, né, somos descendentes do Visconde da Parnaíba, né? Que fez parte da política, né? E depois dele também outros integrantes da família também fizeram parte da política piauiense, né? Lá da parte de pai também tem pessoas que são muito ligadas à política também. Eu fiz essa pergunta justamente para entrarmos na perspectiva política. Há mais ou menos 4 anos atrás, ou um pouco menos, o nome do Fábio Martins foi muito cotado em Colônia do Piauí e causou um certo alvoroço. Como foi isso? Logo que a gente terminou a especialização em São Paulo, né? Em ortopedia, a gente teve a oportunidade de vir trabalhar aqui na colônia, né? E nesse momento de trabalho aqui na colônia, a gente teve a oportunidade de ter contato com várias pessoas que era do nosso convívio na infância, né? E aí criou essa ligação muito forte, né? A forma de atender as pessoas, né? A forma que a gente atendia as pessoas aqui
O município era realmente diferenciado, tinha um tratamento especial, eram pessoas da família, pessoas conhecidas, amigos de infância. Isso acabou espalhando aí na cidade, né? E aí, a partir daí, começou a vir muita gente. A gente atendia muitas pessoas, né? E aí criou-se, né? Vamos dizer assim, essa fama, né? Que eu atendia bem, né? Que, né, as minhas condutas e tal. E a partir disso, né? Quando chegou próximo da época da política, né? Falaram em meu nome aí, né? Para participar, para ser um possível candidato, né? E aí depois a história espalhou, né? Eu, como gosto da política também, né? Acabei tentando ver se viabilizava, né? Essa questão política na época, né? Me conte uma história que todo mundo em comum quer saber. O que é que houve? Porque o Fábio Martins abriu mão. Realmente foi uma coisa que aconteceu, né? Acabou frustrando algumas pessoas, né? Estavam esperando aí essa candidatura. Mas na política existem os bastidores, né? Acontecem muitas coisas nos bastidores. E para você viabilizar uma candidatura, né, principalmente prefeito, você precisa organizar várias coisas. Tem que ter uma organização política, tem que ter um grupo político, né, tem que ter um partido político, tem que ter uma base estrutural lá em cima, né, que possa te dar condições de lançar uma candidatura. Aqui dentro do município, você tem que ter uma organização, né? Se tratava de uma campanha de oposição, que por si só já é mais complicada do que uma campanha de situação. Então, na minha cabeça, a, a oposição ela precisa ser bem organizada, né? Bem conversada, para se tentar extrair o melhor, né? O potencial melhor para poder disputar uma eleição, né? Na época, por questão realmente numérica mesmo, né, a oposição estava bastante dividida, tinham vários nomes que estavam aí, né, lançados para candidatos, né, e na minha cabeça não havia viabilidade, né, tentamos formar um grupo mais forte para ir para essa eleição, mas realmente ficou bastante dividida a oposição, em questão mesmo matemática, para mim naquele momento, eu acreditei que não seria, né, o momento ideal e acabei abdicando, né, deixando aí a candidatura para ver o que é que acontecia, né? E não deu certo, né? Eu fiquei muito triste, né? Porque algumas pessoas realmente estavam na expectativa, né? E eu também queria bastante, mas felizmente eu tive que desistir. Não era o momento, né? Não era o Não era momento. o momento. Mudando de assunto, por que medicina? Como se deu? Fale para nós um pouco a esse respeito. A medicina, na verdade, desde criança a gente sempre foi influenciado, né, por familiares, por amigos, né? Na verdade, a criança ela não tem muita noção do que é a profissão, o que vai fazer, né? E a gente acaba sendo mais influenciado pelos pais, pelos amigos, pelos parentes. Não, tem que fazer medicina, que é bom, que é não sei o quê. Mas a gente nunca sabe o que é que vai fazer, né? Só quando a gente já está maior que vai entender realmente o que é. Mas foi mais influência mesmo da família e dos amigos, né? Para escolher a profissão, né? A gente, depois que, que, que foi analisar direitinho, né? A gente acabou encarando, né? Que queria também, né? Sim. Tentando conhecer um pouco mais. Mas a gente nunca conhece de verdade como é, só quando você realmente é profissional, né? Mas foi influência da família, dos amigos. Hoje, o doutor Fábio Martins, ser médico é ser o. Ser médico é você ter amor à profissão. Não tem como ser médico sem você amar o que está fazendo, porque é estressante muitas vezes, né? Você está ali, você vai ouvir diariamente problemas para você resolver, você vai chegar queixas de toda a natureza. Então, você está diante de um paciente, você tem que gostar aquilo que faz, senão você não vai ter sucesso. Um atendimento que marcou a sua vida. Que marcou muito, eu lembro
assim que eu me formei, que eu fui dar os meus primeiros plantões, né? Que chegavam os pacientes no hospital, plantão de clínico geral, pacientes graves, passando mal, né? E a gente avaliava, passava uma medicação, deixava ele ali em observação. Daqui a pouco voltava ali, uns 4, 5 horas depois, o paciente estava bem, estava em pé, estava fora da maca, né? Isso aí me marcou demais, né? E nesse dia eu vi, poxa, realmente, que bacana, né? Que legal você poder fazer isso para uma pessoa, né? Ele chegou aqui numa maca, numa maca do SAMU, daqui a pouco ele tá bem melhor, né? E você proporcionou isso aí a ele. Isso aí foi que marcou demais, né? Positivamente. Teve marcos também negativos, né? Por exemplo, no primeira vez que teve um óbito no meu plantão, né? Que morreu uma pessoa. Foi um pouco complicado. Você fica preocupado. Será se realmente eu fiz tudo que tinha que fazer? Se eu não poderia ter feito mais e tal, né? Mas apesar de saber que a gente fez tudo o que tinha que fazer, mas lidar com a morte ali, aquela primeira morte no meu plantão foi bastante marcante, né? E aí, com o passar do tempo a gente vai aprendendo mais a lidar com isso, né? Foi fácil essa caminhada? Fala um pouquinho da sua origem, por vir de uma família de nome, mas tinha recursos. Foi fácil chegar onde tu chegaste? Como é que foi? Não posso te dizer que passei necessidade, vida muito sofrida, não, porque graças a Deus a gente teve o suficiente para. A gente não tinha, assim, para exagerar, né? A gente tinha uma vida bem restrita, né? Então, o mais difícil mesmo foi a dedicação, né? Eu até costumo falar que a fase de você que você precisa mais se dedicar aos estudos é a fase mais complicada da vida, né? Você é adolescente, você está tendo uma transformação na tua vida, você quer sair, quer fazer as coisas, quer. Então, você precisa ter muito foco para estudar, né? Porque é um curso muito difícil de passar, né? Passei na universidade pública, Universidade Federal, e o que a maior dificuldade que eu tive foi a dedicação, né? Tive que abdicar de outras coisas e realmente só estudar, estudar, né? Virava a noite, estudar. Amanhecia, viu o sol nascer, né? Estudando, fazendo questão, me preparando para as provas, né? Então, a maior Sim. dificuldade foi essa aí. Se pudesse então dar um conselho para os nossos jovens, adolescentes de Colônia do Piauí, até mesmo para os pais no âmbito do estudo, que conselho você daria? É, o conselho que eu daria é você tem que fazer mais do que os outros. Você tem que estudar mais do que os outros. Você tem que ter foco naquilo que você quer. E você só pode parar quando você souber aquilo ali que você está estudando. Tem como parar. Você tem que se preparar, tem que estudar mais do que os outros. Porque a maioria vai estudar ali médio. Você tem que estudar mais. Né? Se você Uhum. realmente quer aquilo, você tem que saber o que é que eu preciso para chegar lá. Se você precisa de estudar 8 horas por dia, 9 horas, estudar mais do que todo mundo, você tem que fazer isso. Abdicar de outras coisas e se dedicar só àquilo. O, Me fala sobre seu pai, sua mãe, irmãos. Fala um pouco sobre sua família. Meu pai, como eu falei, aqui de Colônia, né, lá do Puçás, é um cara muito correto, honesto. Aprendi, assim, o que eu mais aprendi com ele foi ser uma pessoa correta e honesta, né, em tudo, em todos os aspectos, na vida pessoal, na vida profissional, na relação com as pessoas, né. Então, ele sempre me passou, né, essa ideia de que a pessoa, o homem tem que ser honesto e correto com as coisas, né. Pode ser malandro, né, não pode ser irresponsável. É a cara dele falar isso, né. Pode ser irresponsável, pode ser malandro, tem que ser correto e honesto, né. E também ele aprendi muito sobre a questão do otimismo, né. Ele encarava os problemas com naturalidade, né. Ele sabia que não, isso aqui se tem um problema a gente tem que resolver e acabou. A gente vai resolver e pronto, né. Não se abalava com problemas, né. Então eu sempre observei muito isso nele, e isso aí marcou demais, até hoje eu lembro como se fosse ontem, né, às vezes que ele falasse: "O problema é feito para resolver". Aprendi muito com ele isso aí, né. A minha mãe, ela já é falecida, né,
aprendi muito com ela a questão da humanidade, né, de ajudar, né, ter o coração bom, né, que falavam, né, tem um coração muito bom, ela gosta de ajudar, está sempre disposta a ajudar as pessoas. Ela sempre, tanto ela quanto ele, foram muito trabalhadores, ela sempre trabalhou a vida toda, nunca deixou de trabalhar, sempre foi guerreira, né, estudava. Depois de velha, ela foi estudar, fazer universidade, Olha né, aí. já com os filhos já grandes, já estudando em Teresina, ela começou a fazer faculdade depois de velha já. Depois de velha, depois de mais idade, né? E ela sempre também nos passou essa força, né? Ela sempre foi muito forte, sempre, sempre foi guerreira, né? Ela estudava o dia todo, ela fazia o café e o almoço 5 horas da manhã pra gente, né? E saía para estudar. Ela deixava feito o café e o almoço, né? Olha, E aí ela sempre foi assim, né? Muito dedicada e coração muito bom. E nós somos 3 irmãos, né? Tem eu, tem outro irmão e uma irmã. E aí depois meu pai também já tem outra esposa e tem um filhozinho pequeno também, tem mais um, 4 no total aí. família grande. É. Que bom. No âmbito de Colônia, retornando à Colônia, como é essa identificação com Colônia? A minha ligação com Colônia é muito forte, porque apesar de que eu não cheguei a residir aqui, porque meus pais tiveram que sair para trabalhar, então a gente sempre morou fora. Mas a Colônia sempre esteve presente aqui, né, na minha vida, né, nas férias, colégio, nos fins de semana, nos eventos da família, né. Eu sempre tive essa ligação mais com a família, né, nunca fui de estar com outros amigos fora e tal, tá saindo, não, sempre minha ligação sempre foi com a família. E para mim a Colônia era motivo de muita felicidade, porque eu vinha, fazia muitas amizades, passava 2 meses de férias aqui na casa da minha avó, né? E a gente aproveitava bastante aqui, a gente criou muito vínculo. E era a minha rotina, né? Posso dizer assim, a minha rotina era vir pra cá. Quando eu não estava no colégio ou estudando fora, alguma coisa, eu estava por aqui. Bem, ele é um bem bonito, né? O doutor Fábio é um rapaz bonito. Olhando para ali, deixa aqui um recado para o pessoal de Colônia. Em qual sentido principal que você Essa é quer? uma palavra de motivação, a motivação, de esperança, do nosso povo em Colônia do Piauí, né? Expectativas de futuro. O que é que o Fábio Martins, um homem novo, mas já trabalhador, consegue perceber dessa cidade? O que eu poderia falar para o nosso povo de Colônia é que a gente nunca deve perder a esperança, né? A esperança e foco no objetivo é aquilo que nos move, né? A gente precisa ter, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um foco, né, para poder orientar a nossa vida e a gente conseguir alcançar. Então, para alguns é difícil, para outros é mais fácil, para outros é muito difícil, mas você tem que trabalhar com aquilo que você tem, né? Sempre buscando aquilo que você quer, que você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Pode ser que o caminho às vezes seja mais árduo, mais difícil, mais demorado, né? Mas eu digo para as pessoas é que tenham esperança, tenham fé, né? E tenham principalmente foco. Faça por ti, né? Eu te ajudarei, né? É assim? Faça a sua parte, Sim. né? Se dedique, faça o que tem que ser feito. E vai dar tudo certo. Fé em Deus. O atual momento de Colônia do Piauí, qual é a ligação que tem Colônia do Piauí? A gente tem o nosso espaço de atendimento aqui em Colônia do Piauí, né? E a gente vai aí permanecer, né? E a gente já criou esse vínculo, tem vários pacientes aqui que eu já faço acompanhamento há muito tempo, né? Muitos anos. E a gente vai continuar, né, esse trabalho como médico, como ortopedista aqui. Nossa intenção é permanecer, inclusive ampliar, né, os atendimentos e estar cada vez mais presente aqui. Bom, é, política. Vamos voltar à política. Há um futuro político para Fábio Martins em Colônia do Piauí?
A gente faz política todo dia, né? Tanto pelos atendimentos, né, que a gente faz na medicina, a gente consegue ajudar muita gente aqui, né? A gente consegue disponibilizar atendimentos, né, em valores mais acessíveis, atendimentos gratuitos, parcerias, né? Parceiros aqui no município, né? E a partir desse trabalho que a gente tem feito, muitas pessoas enxergam na gente, né, aquela pessoa que pode dar um apoio, pode ajudar, pode representar, né? E isso é muito, eu gosto muito disso, a questão da gratidão, né, das pessoas. É um sentimento muito bom, muito bacana você olhar para a pessoa, ela tem um sentimento de gratidão por você, né? Agradecer, lhe tratar bem, né? Gostar de você por uma coisa que você fez, que às vezes para você nem é muita coisa, né? Mas você consegue resolver aquilo ali e a pessoa fica muito grata, né? E a gente fica muito feliz com a gratidão das pessoas. É isso que mais me move, né? Que eu mais gosto da política. É isso aí, é esse sentimento de gratidão, né, das pessoas. E em termos políticos, eu gosto da política, gosto de participar, né? Meu nome, com certeza, vai estar sempre à disposição, né, do povo de Colônia. Eu acho que a política precisa ser bem organizada, bem trabalhada, né, para que a gente faça um trabalho interessante, que possa ajudar as pessoas. Né? E meu nome, com certeza, vai estar sempre à disposição. Né? O que as pessoas sempre têm vindo me procurar, a gente procura ajudar no que é possível, procura resolver. Né? E o que você perguntou, né? Meu nome está à disposição. Né? O que vai acontecer no futuro depende aí dos bastidores, né? Precisa de organização de muita coisa para você viabilizar uma candidatura, uma campanha, seja do que for. Certo. Um bate-volta. Colônia do Piauí. É minha dedicação. Uma frase. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Eu acho muito bacana essa frase. Fé. É o que nos mantém vivos, né? Deus. É a nossa orientação. Um amor. Tem vários tipos de amor, né? Mas amor de mãe é o mais forte. Quando chegamos aqui em Colônia, há 14 anos atrás, éramos uma igreja com aproximadamente 7 pessoas. 3 pessoas congregavam, né, iam para a igreja, e os outros estavam lá no hall, mas não frequentavam a igreja. Hoje, nós somos aproximadamente 110 pessoas. Temos um trabalho em Oitis, já há alguns anos, aqui na sede do município, e ainda em um povoado chamado Apai Rural. Esse projeto ele vem como um grito profético, em que nós conclamamos e declaramos que essa cidade ela pertence a Cristo. E passamos por um processo de evolução muito grande. Inclusive, essa questão de ter patrocínio, entrevista, é viabilizar uma amplitude maior, né, para o evento. E por esse motivo, eu estou falando isso, que você possa conhecer um pouco mais o que é esse Colônia para Cristo. É um evento de uma igreja que tem um pastor que ama a cidade. Eu sou natural aqui de Colônia do Piauí, nasci e me criei aqui em Colônia do Piauí. Nos bastidores políticos também, né, porque a minha mãe era doméstica na Residência de Souza Moura, que foi o último administrador de Colônia, que é o pai de Lúcia Moura. Então eu passei muitos anos da minha vida como e fui criado inclusive como neto, né? Eu chamava de avô, né? Eu tive esse contato, então eu via muito os bastidores da política bem antigo mesmo aqui em Colônia e criou. Eu tenho um amor muito grande por Colônia. A minha igreja não é uma igreja que muda muito pessoas de um lado para outro, então possivelmente eu passaria ainda mais anos aqui nessa cidade. E o termo Colônia para Cristo é isso. É é um grito de um povo que entende que Colônia ela precisa cada vez mais de Deus. Daí a ideia desse
fazendo trabalhos que chamem pessoas notórias para estarem conosco nessa parceria, como também estar presente. Gostaria de contar com a vossa presença. Sei que tem a agenda que é corrida, mas são 3 dias. Esse de repente dá certo, né? Dá certo. E os 24, 25, 26. Melhor, o dia principal é o dia 25, é um sábado. Inclusive, o Colônia para Cristo ele é lei municipal. Conseguimos isso já há alguns anos. E o último sábado de julho é separado por lei municipal como o dia do Colônia para Cristo. Por que ser parceiro do Colônia para Cristo? Eu acho muito bacana, muito importante, né, um evento como esse, né, você aproxima as pessoas da palavra de Deus, né, da história de Jesus Cristo, né, com certeza só tem boas experiências para transmitir, né, para as pessoas, para a nossa juventude, que precisa de uma orientação, precisa muitas vezes saber aquilo ali, o que é o certo, o que é o errado, né, o que é que a gente pode, deve fazer, né, sempre orientados pela palavra de Deus, né, e participar de um evento como esse, né, acalma nosso coração, né, a gente passa a enxergar muitas coisas de forma diferente, né, e a população só tem a ganhar, né, e com certeza vai participar e vai aproveitar bastante, né, o objetivo do evento. Esse foi o nosso podcast, Colônia para Cristo, com essa figura abençoadíssima. Foi um prazer muito grande conhecer o Dr. Fábio Martins. Espero continuar com essa parceria e conto com a vossa presença nesse evento. Obrigado, prazer é todo meu participar, ser parceiro, né, do evento, aproveitar e convidar toda a população de Colônia, meus amigos, meus irmãos colonienses, né, para participar. Todo mundo só vai ter a ganhar com esse evento maravilhoso aí. Parabéns e boa sorte, bom evento. Obrigado.